gostaria de começar definindo alguns termos, mas antes de definir esses termos, nós precisamos de uma base bíblica. E a base bíblica que eu tenho aqui é uma base bíblica bastante conhecida, Isaías 6, de 1 a 8, aquela passagem, aquela narrativa da chamada de Isaías. Então, podem abrir suas Bíblias, fazendo logo um alerta que eu não estou lendo esse texto para fazer uma pregação expositiva nele, mas estou lendo esse texto porque ele nos traz algumas bases para o assunto, pregação expositiva dentro do culto. Então, assentados, como estão, em toda reverência. Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra. O valor do sermão expositivo no culto. Nós começamos com uma narrativa de algo que aconteceu no templo, onde nós cultuamos, não é verdade? Mas nós precisamos, como eu disse, definir alguns termos. Primeiro, qual a ideia que nós temos de pregação? Qual a ideia que nós temos de pregação expositiva? E qual a ideia de culto, para trabalharmos um pouco dentro desse contexto? Vou tentar utilizar conceitos os mais práticos possíveis, que podem não ser tão bem elaborados, mas que não são prolixos, então não são fáceis até de memorizarmos. Pregação, para mim, é a proclamação da palavra de Deus com aplicação para o presente e desafios para o futuro. Eu uso essa definição nos meus livros e é a mais simples que eu tenho encontrado. E observem aí que nós temos 3 tempos. Passado, porque os fatos bíblicos, as narrativas bíblicas aconteceram no passado, foram escritas no passado. O presente, porque enquanto nós anunciamos esses fatos, enquanto nós explanamos esses fatos, nós trazemos uma aplicação para o presente. E aqui nós aprendemos que a palavra de Deus ou fala ao presente ou não é pregação. Se você não fizesse transporte da mensagem do tempo em que ela foi escrita, do tempo em que ela aconteceu, até o momento presente, então você fez simplesmente uma leitura da palavra, você fez uma leitura bíblica, e isso não é necessariamente pregação. Então, parte do trabalho do pregador é esse transporte, é essa atualização. E esse trabalho não é um trabalho ainda homilético, é um trabalho exegético. Na questão da interpretação, nós buscamos compreender o texto no seu sentido original,
E ele é um trabalho hermenêutico à medida que nós tomamos esse texto ou esses textos do passado e tentamos fazer um transporte para o momento atual. Então, é o que o texto disse e o que o texto está dizendo. Mas acontece que a responsabilidade do pregador não termina aí. Nós precisamos trabalhar também o futuro. O que é que essa vai produzir na vida de cada um de nós, começando na vida do próprio pregador, na vida dos seus ouvintes, nas vidas das pessoas que vão ser alcançadas por esses ouvintes. Então, isso faz com que o feedback na pregação, a resposta na pregação, seja algo muito, muito complexo. Nós não podemos imaginar os efeitos da pregação. A passagem bíblica que eu li, nós lemos, Isaías 6, de 1 a 8, é uma passagem muito importante, porque ela traz aquilo que acontece no culto. Eu gosto de ver assim como o profeta é muito claro. Ele diz assim, eu vi o Senhor. E ele está narrando algo que aconteceu no templo. Eu estou aqui parecendo pregador, a culpa é do Michel. Eu devia estar aí no meio de vocês, passeando, brincando, mas brincando e comunicando as boas verdades, né? As verdades do Evangelho. Mas ele está filmando, então eu tenho que ficar aqui. Michel, você é ocupado. Mas está trabalhando pelo Senhor. Ele é um bom menino, né? Então, aqui nós temos, na narrativa de Isaías, detalhes que aconteceram e acontecem no culto. Alguém vai ao templo, alguém vê o Senhor e pode precisar a sua experiência. Eu acho isso fantástico. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ou quando o rei Uzias morreu. Eu fui ao templo, eu vi o Senhor no templo. Então, esse deve ser o nosso conceito de culto. Nós vamos ao templo, nós não vamos para embalo, para simplesmente cantar, para simplesmente ver uma coreografia. Essas coisas podem acontecer como partes do culto, mas nos conduzindo a uma realidade maior, que é que nós estamos ali para ver o Senhor. E então, nós vemos o Senhor enquanto cantamos, nós vemos o Senhor enquanto oramos, e o culto é cheio de partes, né? Até avisos tem, né? É o mal necessário. Mas a parte principal do culto é o que acontece no púlpito. Não pelo púlpito em si, não pelo pregador em si, mas porque na mensagem nós temos o anúncio da palavra de Deus. Deus está falando ao coração de cada um de nós através da sua palavra. E aqui eu diria o seguinte, a pregação ou é anúncio da palavra de Deus ou não é pregação nenhuma. A pregação cristã, ela há de ser sempre anúncio da palavra de Deus. Em 2013, eu publiquei um livro chamado O Clamor da Igreja em Busca de Excelência no Púlpito. E esse livro é uma desconstrução da homilética. Por quê? Porque a gente geralmente pega um livro e o livro está cheio de conceitos do autor. E eu não comecei com conceitos meus ou de qualquer um outro autor. Eu comecei com reclamações dos ouvintes. E é terrível como os ouvintes têm reclamação dos seus pregadores e das suas pregadoras. Por quê? A reclamação maior é fuga da palavra. A mensagem está deixando de ser exposição da palavra de Deus. E em deixando de ser exposição da palavra de Deus, ela está deixando de ser pregação cristã. Porque a pregação cristã, como eu já disse, há de ser sempre uma exposição da palavra. Então aqui vem o último termo, mas não estou terminando não, tá? Vocês não ficarem alegrinhos logo já. Aqui vem a última definição, o último termo que eu preciso definir, que é a questão da pregação expositiva. Quando é que a pregação é expositiva? Então, trabalhar isso um pouquinho.
A pregação é expositiva independente do tamanho da perícope. Essa é uma palavra muito bonita, eu aprendi com o Léo. Conjunto de versículos, não? Um bloco de versículos. Então, independente do tamanho da perícope ou do versículo isolado que nós estamos tomando. Então, você pode pregar até no Salmo 119, né? E lá é mesmo que você não vai fazer um expositivo em uma mensagem só. Então, você lê um texto e não foi expositivo. Ah, mas foi um texto grande. Não tem nada a ver. Você pode ler um texto pequeno e mergulhar numa exposição bíblica de grande profundidade. Se você trabalha os contextos históricos, geográficos, biográficos, conceito anterior, conceito posterior, tudo isso você trabalha e dá vida à mensagem. Isso é muito importante. Então, o sermão expositivo, ele trabalha o seu texto, a sua perícope. Ou seja, o texto não é um ornamento. O texto não é um ornamento. O todo disso aqui, com os projetos da FTRB, está aqui. Então, isso aqui pode parecer um ornamento, mas não é um ornamento. Isso aqui tem um sentido. Agora, os anúncios estão aqui, mas imagina se tirasse essa tela aqui, íamos sofrer bastante, não íamos ter condições. Vou dar um outro exemplo. As irmãs que bordam, eu sei que alguns homens bordam também, é coisa rara, né? Pelo menos eu nunca aprendi a bordar, mas uma vez eu falei isso, as irmãs que bordam, e então um irmão lá disse assim, olha, pastor, eu também bordo. Muito bem, então, as irmãs e os irmãos que bordam sabem bem que existe não sei como é que diz, aquilo ali é pronto, já entenderam o que eu quero dizer, bastidor. Eu só quero chamar aquilo de bastião, pai. Bastidor. Michel, você sabe o que é um bastidor? Não. Olha aí, vamos ensinar o Michel a bordar. O bastidor é um instrumento assim, um arco, né? Olha a definição da luz aqui. Então, encaixa o tecido e nota frente. Dá para bordar sem o... Fazer aquele tipo de bordado sem o bastidor? Não. Difícil, né? Mas vou fazer uma pergunta ainda mais terrível. Dá para tentar bordar com o bastidor sem aquele tecido? Aí é que não dá. Aquele tecido é o que nós podemos chamar de pano de fundo, que academicamente a gente vai chamar de background. Ou seja, nome bonito, né? Para usar no domingo, no sermão domingo. Então, você tem aquele tecido ali que está preso no bastidor e você vai alia com as linhas em diferentes cores e agulhas e tal, vai produzir um bordado. Então, assim como não dá para fazer um bordado sem o tecido, não dá para pregarmos um sermão evangélico sem Bíblia. Mas os nossos pregadores estão se esquecendo disso. E muitas vezes nós vamos ao culto, com todo respeito a alguns pregadores, mas nós vamos no culto, eu ia dizer, entramos e saímos do mesmo jeito. Não, mas eu não entro e saio do mesmo jeito, não. Eu entro e saio pior do que entrei, porque eu saio zangado. Se a mensagem bíblica, ou seja, sermão é expositivo quando o texto é levado a sério. Quando nós lemos um texto,
abram suas Bíblias e tal, vamos ler a passagem tal, assim, assim. Então, quando nós lemos uma passagem bíblica, nós estamos assumindo um compromisso com Deus. Nós estamos diante dos ouvintes, mas nós estamos primeiramente diante de Deus. Então, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Tem acontecido coisas terríveis no púlpito, no culto também. Uma ocasião dessas eu estava participando de um culto, participando como crente em Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Sentado lá no meu lugarzinho como visitante. E o pastor começou a fazer que pregava, né? Fazer de conta que pregava. Então ele leu um texto e aí ele logo viu alguém, o irmão está aqui, estava viajando, não foi? Eu soube que o irmão estava viajando e tal, como foi sua viagem? Começou a conversar com aquele irmão. Eu fiquei assim, interessante. Aí depois ele falou com as outras pessoas, disse umas bobagens lá, desculpem a minha expressão, né? Aí depois ele disse assim, irmãos, onde é que eu estava mesmo? Olha, eu fiquei zangado, eu fiquei pensando, quanta irresponsabilidade. Homem, se tu não sabes onde estavas, como é que nós vamos saber? Que obrigação nós temos de saber onde o pregador estava? Mas esse é simplesmente um exemplo. Tem muita gente fugindo da palavra de Deus. Lê o texto. Esse texto não é levado a sério, se torna um pretexto. O pregador começa a falar outras coisas e foge mesmo do texto e nunca mais volta a ele. Há até um costume terrível, nada contra os cânticos, sejam eles contemporâneos ou tradicionais, mas na hora certa. Dentro do culto, na hora certa. Então há um costume de alguns pregadores que eles leem, depois vamos ter um período de cântico. Aí eu digo assim, é para a gente esquecer o texto. Então, lê a passagem bíblica, digamos. Lê um salmo, uma passagem no Evangelho, ou em qualquer parte das Escrituras, nos profetas. E aí, tem um período de cânticos ali, pronto, todo mundo. Quando ele volta, ele diz o que quer dizer, o céu é o limite. É como aquele pregador que disse, vou falar sobre assuntos diversos. O púlpito não é lugar de se falar sobre assuntos diversos. Ou expomos a palavra de Deus, ou não terá valido. Teremos tomado o tempo dos nossos ouvintes e teremos sido infiéis ao nosso compromisso que temos com Deus de sermos fiéis porta-vozes da palavra dele. Então, o esforço da exposição bíblica, e eu falo aqui exposição bíblica como um programa da FDRB, é exatamente o esforço de trazer a centralidade da pregação para o culto. Estou correto, doutor Michel? Não é isso? Ou seja, não é que a pregação, simplesmente porque tem esse nome bonito, pregação, ela é a parte mais importante do culto, mas ela é o centro. Nela está a centralidade do serviço religioso, digamos assim, mas pela única razão de ser ela a exposição da palavra de Deus. Na hora que perde essa condição de exposição, perde também a condição de centralidade dentro do culto. Qual o valor disso? O valor está no fato de que nós somos tocados pela palavra. Não é pela palavra do pregador, mas é pela palavra do Senhor. É Deus quem fala a cada um de nós. É Deus quem fala aos nossos corações. Agora, isso aumenta ainda mais a responsabilidade do pregador. Então, o pregador, digamos, não tem muito tempo para pregar, às vezes não tem nenhum tempo.
Eu fico muito aflito quando eu sinto isso. Não houve preparo. E aí alguém me pergunta assim, mas professor, e como é que faz? Eu digo, viva a palavra. Viva a palavra. Se você vai pregar, não é pensar assim, ó, eu vou falar sobre o céu, eu tenho uma ilustração de um crente que morreu, eu tenho outra ilustração. Não pense nisso, não. Não pense nisso, não. Pense, eu vou pregar a palavra, então eu preciso que o Senhor me dê a palavra. Esse é o passo inicial. E o envolvimento nisso é algo que vocês conhecem muito, que se chama oração. Não dá para ter boa pregação, não dá para ter uma pregação expositiva sem a oração. Nós temos várias ferramentas que são necessárias, eu mencionei a exegese, a hermenêutica, mas eu diria, número 1, ore. Se você quer pregar a palavra, peça a Deus que lhe dê a palavra. Se a palavra de Deus não passar pela vida do pregador, primeiramente, esse pregador não terá condições de chegar com a palavra do Senhor aos ouvintes que estão diante dele. Então, pregar expositivamente, digamos, pregar a palavra de Deus, é muito mais do que conhecer técnicas. Técnicas até o inimigo conhece. Mas pregar o evangelho é viver o evangelho. Pregar a palavra é viver a palavra. E aí entra, digamos, o recurso que nós temos de pregarmos sermões expositivos sequenciais. Você pega uma passagem da Bíblia, digamos, um determinado livro. Vou pregar na carta de Paulo aos Filipenses, ou na carta de Paulo aos Efésios, ou eu vou pregar no livro dos Salmos, ou tem qualquer livro bíblico, mas esse livro precisa tocar primeiramente a você. Eu tenho pregado assim, preguei muito assim quando eu fui pastor de igreja, né? Hoje em dia o meu envolvimento é mais um envolvimento acadêmico, um envolvimento como pesquisador, mas eu fiquei muitos anos no ministério e tive experiência de 4 pastorados, pastorado em 4 igrejas. E tenho boas lembranças assim de como eu tremia diante dessa responsabilidade de pregar. Mas o que aliviava essa tensão era exatamente o poder pregar expositivamente. E você está pregando naquele livro, digamos, você está pregando em Filipenses, você está vivendo aquilo e levando o povo a viver. Então, cada passagem da Escritura que você vai tomando, o povo vai bebendo aquilo ali. Um recurso até, digamos, no culto de oração, na semana, né, ao meio da semana, ou nos pequenos grupos, você trazer alguns pontos daquela mensagem, algumas indagações, alguns pontos para reflexão, para que o povo possa estudar, o povo possa dizer o que entendeu, de que modo essa passagem vai fazer uma diferença na vida deles. A igreja evangélica no presente está precisando ser abalada. E não é abalada pura e simplesmente durante os cânticos, mas é abalada começando aqui dentro. E pregador nenhum tem o poder de fazer isso, porque isso aí é obra do Espírito. Mas nós somos instrumentos. A nossa responsabilidade é grande porque Deus nos tem feito instrumentos para a valorização da exposição bíblica no momento atual. Nós estamos... Deixa-me falar aleluia no final. Podem falar no final da minha frase, mas não falem agora no começo não, porque eu vou completar a minha frase. Nós estamos na época de maior expansão evangélica que o Brasil já teve. Não falem aleluia. Esse é o período de maior crescimento.
de evangélicos. Infelizmente, tem mais. Tem uma adversativa ali. Nunca a falta de qualidade foi tão grande. O que é que está faltando? Está faltando vivermos a palavra. Essa palavra não pode ser vivida sem ser conhecida. Essa palavra não pode ser conhecida sem ser palavra, não pode ser pregada sem que haja um despertamento começando em cada um de nós. Agora, imaginem a nossa responsabilidade. Imaginem. Então, o mundo está como está. O Brasil está como está. Porque as pessoas estão se desviando da palavra. A Bíblia diz que é feliz a nação dos judeus ao Senhor. Então, se o Brasil não tem Deus como Senhor, é maldito mesmo. Está bom. Mas eu estava com uma certa má vontade com ele, porque eu não gostei daquele livro. Né? Bem, todo esse tempo passou, graças a Deus, ele é um pastor bem-sucedido, está na mesma igreja por muitos anos. Ele é pastor, eu acho, da primeira igreja batista de Porto Velho. E cada vez que eu o encontro, aí eu digo, e aí, pastor? Aí ele está vendo que o Brasil é maldito mesmo? Pior é que tanto tempo depois eu tenho que concordar, entregar minha mão palmatória, né? Então, nós precisamos reverter essa situação. Acontece que muitas vezes a falta de fé nos atinge. O desânimo nos atinge. E quantas vezes nós dizemos assim, não tem jeito mais não. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós precisamos acreditar que a palavra, quando pregada, faz milagres. Não é o pregador, mas é o poder da palavra. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de pregar num funeral. Eu acho que é uma das ocasiões mais tremendas na vida de um pregador. Porque as pessoas estão chorando e tal. E quando você chega e abre a palavra e começa a ler o conforto, então Deus começa a trabalhar nos corações e você presencia, você constata que as pessoas estão enxugando suas lágrimas, estão se acalmando para ouvir a palavra de Deus. A nossa responsabilidade, o nosso dever é muito grande. Então, essa questão ética é um dos ganhos, digamos assim, que a igreja tem quando nós pregamos expositivamente. Quando nós interpretamos a palavra, quando nós trazemos a sabedoria de Deus e não a nossa sabedoria. Agora, isso dá um pouquinho de trabalho. É muito mais fácil seguir aquele conselho, né? Conceito também que alguns têm eu abro a Bíblia em qualquer lugar e Deus me dá a palavra porque a palavra vem do Espírito. Eu concordo que o Senhor é quem dá a palavra. Mas eu também penso que Deus não patrocina a irresponsabilidade de ninguém. Vocês são acadêmicos, vocês são estudantes de teologia, e vocês sabem que se a gente não estudar, se não se esforçar, não vai ganhar uma nota alta simplesmente por ser crente. A parte que cabe a cada um de nós fazer, Deus respeita a nossa oportunidade, a responsabilidade que nós temos de efetuar a tarefa que nos foi dada. Então, por mais que haja fé, isso aqui é um pequeno livro de 416 páginas, um livro de homilética, né? Então, eu vou ter uma prova de homilética, eu não dou muita prova em homilética, não. Eu quero que o aluno aprenda, eu vou fazer prova de livro aberto. Mas aqueles professores que dão prova de livro, que não podem abrir o livro, né? Então,
eu oro e coloco o livro debaixo do travesseiro. Senhor, passa essa palavra para mim. Não creio nesse tipo de milagre. Creio no milagre da pregação. Creio no Deus que move corações quando o nosso coração, como pregadores, foi primeiramente movido. Quando nós nos dedicamos. Quando nós levamos a sério. Sim, isso eu creio. Jesus Cristo podia ter chegado e assim, num piscar de olhos, ter feito o milagre lá daquela pesca, não é? Maravilhosa. Mas ele usou os pescadores. Lancem as redes para o outro lado. Então, nós estamos precisando lançar as redes para o outro lado. Nós estamos precisando lançar as redes de modo direito. Nós estamos precisando de uma volta à pregação da palavra de Deus. Agora, hermenêuticos e homiléticos, que às vezes a gente não gosta muito de estudar, de aprendê-los, mas que levam tempo, exigem de nós, mas nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, né? Um erro de interpretação pode ser algo muito, muito sério, como aquele pregador que estou morrendo de fome. Ora, se ele tinha, até ele achou que estava fazendo um caminho bem lógico, né? Ora, se ele tinha jornaleiros, é porque ele tinha um jornal, ele possuía um jornal. E então, para ter um jornal, ele tinha uma gráfica, só que isso foi bem antes de Gutenberg, né? Então, quantas vezes as interpretações são completamente equivocadas? E a gente ri aqui porque eu fiz para vocês rirem mesmo, mas lá no púlpito dá vontade de chorar, né? E às vezes são erros assim simplesmente porque o pregador não estudou. O pregador abre a Bíblia naquela passagem lá do profeta que diz: nenhum homem foi encontrado para ser posto na brecha do muro. E ele prega sobre as mulheres notáveis da Bíblia. Não dá. E esse aí eu estava presente. Eu não ouvi contar, eu estava presente. Então, quando não se tem tempo, e eu diria, não é falta de tempo, é falta de prioridade, é falta de programação, é falta de colocar a responsabilidade da pregação como algo fundamental no ministério. Pastor, dirigente de igreja, digamos assim, ele é considerado um faz-tudo, né? Então, chamado para aqui, para ali, para lá. Quando morre um, ele é chamado. Quando nasce um, ele é chamado. Quando alguém está triste, chama o pastor. Quando alguém está alegre, chama o pastor. O pastor é o bolinho de festa. E nós precisamos aprender a colocar os nossos auxiliares para fazerem parte desse trabalho. Nós precisamos aprender a falar não. E nós precisamos aprender que, antes de tudo, nós precisamos estar preparados para nos apresentarmos diante de Deus. Não é nem simplesmente porque nós nos apresentamos diante das pessoas, isso já seria uma grande responsabilidade, mas a nossa prestação de contas é ao Senhor. E Paulo diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, depois que nós aprendemos alguns princípios de estudo, se torna muito fácil de você tomar um texto bíblico
e depois de algum tempo de meditação, de oração, de reflexão, de estudo ali na presença do Senhor, você fazer algumas anotações, você chegar a uma conclusão daquilo que realmente o texto está dizendo. E você tentar seguir dentro do texto. Então, pregação expositiva, ela trabalha o texto. A forma que você vai apresentar é importante, mas não precisa ser aquela forma muito professoral, muito, olha, o texto bíblico está dizendo isso, as raízes desse texto são isso, 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 então eu baixo a cabeça aqui e não presto atenção aos meus ouvintes. Eu estudei muito bem aqui, mas eu não estudei muito bem aí. Vocês já têm ouvido falar, e eu mesmo já falei aqui, na palavra exegese. Um estudo profundo da porção bíblica que nós estamos trabalhando. Então, por que esse texto está aqui? Por que ele foi escrito? Quando foi escrito? Quem escreveu? Qual o contexto da época? O que significa? E essa palavra aqui, nós vamos trabalhando. Isso é uma exegese do texto, tentando explicar de um modo bem simples. Mas nós precisamos fazer uma exegese dos nossos ouvintes. A boa pregação expositiva é aquela onde o pregador ou a pregadora tentou não apenas conhecer o texto bíblico, mas ele tentou também conhecer os seus ouvintes, para poder levar a mensagem de um modo adequado até essas pessoas. Bem, eu teria todo o prazer em falar até às 3 da tarde, mas a gente tem que parar. E eu quero dizer a vocês o seguinte: cumpram o desafio. Pregar é comunicar ou explanar a palavra de Deus com aplicação para o presente e desafios para o futuro. A pregação se torna expositiva não quando o texto se torna maior, mas quando a profundidade do texto se torna maior e quando o pregador ou pregadora transmite isso com clareza. O desafio é grande. Eu quero dizer a vocês que eu creio nesse projeto que vocês estão começando, que todos já. Quero parabenizar a professora Lourdes, pastor Michel Augusto, são duas pessoas muito queridas minhas, que eu já conheço. E quero dizer a vocês que estou com vocês. Então, vamos caminhar juntos, num propósito.